E nós vamos falar agora sobre esta declaração que nós acompanhamos, né, de Fernando Haddad, representando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na Febraban. Vamos conversar com o presidente do INSPER, o economista Marcos Lisboa. Professor, boa tarde. Boa tarde. Olha, de 2003 a 2005 você foi secretário de Política Econômica, teve do outro lado do balcão, né? A gente sabe que tocar uma reforma tributária não é fácil em momento algum. Pode ser uma tempestade perfeita, pode ser que aparentemente esteja tudo bem, depois começa a ter dificuldades. De qualquer forma, o novo governo acerta quando opta por esse caminho logo de cara? Olha, a reforma tributária do Brasil está mais do que devida. O Brasil tem um sistema tributário sobre consumo completamente disfuncional, que leva a baixa produtividade, baixo crescimento, escolhas ineficientes para as firmas, né? Além de gerar todo esse contencioso, essa disputa entre o fisco e os consumidores, que é infernal, né? Muito mais significativo do resto do mundo. Agora, o diabo está nos detalhes, né? Qual reforma tributária? Vai seguir com a PEC 45, vai para um imposto condicionado, com uma alíquota preferencialmente única, né? Como os países crescentemente têm adotado, ou vai para mais uma coisa torta de criar distorções, por exemplo, a PEC 110, que tem vários problemas, ou outro. Então, se descuidar dos detalhes, a gente permite a preservação do sistema disfuncional. Posso ver que nada pode ser tão ruim como o atual, mas, assim, tem que cuidar dos detalhes aqui. Tem uma segunda discussão de reforma tributária, que é a tributação sobre a renda, né? E aí eu acho que o tema vai ter bem mais polêmica, até porque as grandes distorções estão em empresas do simples, do lucro presumido, né? Que não é exatamente o que as pessoas imaginam. Professor, nós acompanhamos durante toda a semana uma discussão intensa da equipe de transição para aprovar a PEC que vai dar aí aumento ao Auxílio Brasil, que deve mudar de novo para a Bolsa Família, talvez garantir um aumento real do salário mínimo. Há quem diga que o anúncio da equipe econômica, inclusive de Fernando Haddad, que está cotado para o Ministério da Fazenda, pode facilitar, então, a aprovação dessa PEC. Eu queria ouvi-lo sobre isso. Aí eu não sei, é a política, né? Que o programa hoje tem muitos problemas de desenho, ele tem, né? Quer dizer, foi um programa feito de maneira muito atabalhoada, né? E política social, você tem que cuidar muito de como executá-la, como fazê-la, né? Quem recebe, quais são as condições, né? Para evitar o que está acontecendo. Então, o programa certamente tem muitos problemas. Agora, confesso que, olhando desse lado do balcão, essa discussão da PEC está muito mal conduzida, para dizer o mínimo, né? Os valores são preocupantes, né? Espero que o pragmatismo e o bom senso ajudem a entender que a gente não pode correr risco de ter volta da inflação, de ter uma dívida subindo mais que necessário. As curvas de juros, os juros estão muito altos, isso vai prejudicar o investimento, vai prejudicar o crescimento, vai prejudicar a geração de emprego. Lisboa, eu vi nessa sua resposta aí, eu vou fazer até uma pergunta aqui baseada no que disse hoje o presidente do Banco Central, o que é o político e precisa de política também e de políticos, e o que é técnico. Não pode uma coisa realmente ficar dissociada da outra dentro da realidade. Repare, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele disse hoje o seguinte, vou até abrir aspas aqui para ser fiel: colocar mais dinheiro na economia, ao contrário do passado, quando a oferta se adaptava mais rapidamente, vai gerar uma volatilidade de inflação maior, e garantir credibilidade fiscal é essencial. Mais importante agora são as políticas para fortalecer o lado de ofertas. Fecha aspas. Eu queria o seu comentário sobre esse aspecto de ordem técnica, a eventualidade de ter um político na pasta e como é que se concilia isso numa arrancada de governo. Olha, primeiro, esse processo já começou. Quer dizer, o Brasil já está com uma taxa de juros real muito alta e dificilmente a gente vai voltar à taxa baixa de juros que a gente teve no fim do governo Temer durante muito tempo. Ficou para o passado. Aquela baixa taxa de juros que a gente celebrou, que ajudou na recuperação da economia da grande recessão recente. A questão vai piorar, os juros vão aumentar mais ainda, né? Essa insegurança sobre como é que vai ser a dívida,
né, é do futuro, qual o tamanho do gasto que vai ser feito, a sustentabilidade desse processo, isso está gerando preocupação. Né? E a preocupação dos investidores em geral. Isso é só, às vezes as pessoas tratam isso como se fosse um mercado financeiro. Não, a sociedade fica preocupada. Os fundos de pensão, os fundos de previdência, como é que você cuida da previdência privada das pessoas? Você tem que investir em recursos. Mas qual é o risco que eu tenho? Eu tenho um risco de inflação? Eu tenho o risco de uma dívida ficar cara demais para pagar e ter outras consequências. E isso prejudica muito a economia, prejudica muito a geração de emprego. Acho que a preocupação do presidente do Banco Central ela é um alerta bem-vindo, necessário. Marcos, eu quero voltar ao tema do econômico-social, porque quando o Fernando Haddad falou ainda há pouco, ele falou que das prioridades do próximo governo, falou de reforma tributária, mas também falou em melhorar a qualidade de gastos com um choque de gestão. Qual é a melhor alternativa para manter os gastos com benefício de R$ 600 por mês e também o aumento do salário mínimo nessa conjuntura que a gente tem agora? Olha, eu acho que primeiro essa fala é muito bem-vinda, tá? Vamos ver se ela vira prática. O Brasil tem um Estado caro para a qualidade de serviços que ele oferece. Você compara o Brasil com outros países emergentes, a gente gasta mais para ter resultados piores. Então tem um problema, sim, de gestão e implementação, né, que é muito complexo no Brasil. Parte disso é o problema da gestão da qualidade da política pública. Vamos pegar o caso da educação, por exemplo. A gente não discute aprendizado dos alunos como instrumento da gestão. A política educacional devia ter como meta o desenvolvimento de competências em português e matemática, e você acompanhando ao longo dos diversos anos. E com base nisso você fazer a gestão educacional. A gente está longe de fazer isso e os nossos resultados são muito ruins do que a gente gasta em comparação com outros países. Essa é uma parte do problema. A outra parte do problema é que no Brasil você começa a discutir gasto social, alguma política bem intencionada, mais bem feita, menos bem feita, mas vem na carona um trem de distribuição de benefícios para grupos privados, para corporações. A gente assistiu isso seguidamente nos últimos 2 anos. PEC kamikaze, PEC dos precatórios, foram dezenas de medidas legais, né, transferindo benefícios para semicondutores, isenção de IPTU para igrejas, né, desonerações, enfim, é uma festa de distribuição. Será que vamos ter condição de rever essa distribuição de benefícios? Porque o que acaba acontecendo no Brasil você faz um gasto social, aí atrás vem gastos do setor privado, distribuição de benefícios do setor privado, e aí você, em vez de discutir o que foi feito, o que vale a pena, o que não vale a pena, o que ajuda a população, o que ajuda a interesses miúdos, né, você vai contando uma nova pilha de gastos. E a carga tributária vai subindo, o gasto vai subindo e a população não tem melhora na sua qualidade de vida. Muito bem, vamos agradecer sempre de forma transparente, vivaz, né, inteligente a participação do nosso entrevistado, presidente do INSPER, economista Marcos Lisboa. Muito obrigado, boa tarde para o senhor.